Esta figura pública não precisa de grandes apresentações, mas é um homem que nasceu em 1961, que foi professor, gestor comercial de empresas, assessor de comércio externo de empresas nacionais, italianas e anglo-saxónicas, com uma dedicação fortemente empenhada a favor das associações de pais e encarregados de educação, quer em Vila Nova de Gaia, quer nas associações de Federação do Porto. É membro do Conselho Nacional de Educação desde 2003, sendo atualmente o presidente da Assembleia Geral da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Foi membro do júri do Prémio Diário de Notícias Professor do Ano, bem como membro do júri do Prémio Escola Instituto pelo Ministério da Educação em 2013. Foi ainda membro do Barómetro Jornal de Notícias, Farol de Ideias, publicou vários artigos de imprensa escritos, nomeadamente das associações de pais, escolas, autarquias, sindicatos e outros. É cidadão de mérito da cidade de Vila Nova de Gaia. Recebeu a Medalha de Mérito Cívico, Ouro, atribuída em 25 de abril de 2004 pela Câmara Municipal de Gaia. Foi agraciado pela Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular nas comemorações nacionais do seu 37º aniversário. É sócio honorário da Associação de Pais da EBI da Ponte, Vila das Aves e membro do Movimento Europeu. Bom, já chega. Aqui temos o Dr. Albino de Almeida, um amigo que convidamos para nos apresentar uma palestra e que escolheu o seguinte tema: uma educação pública portuguesa? Com certeza, tem a palavra. E a todos os presentes, eu quero saudá-los e agradecer o seu convite para estar aqui presente e dizer que quando se fazem biografias é bem feito que nos as leiam assim, porque assim devagarinho, com calma, que é para nós sentirmos uma coisa estranha, quer dizer, se eu já fiz isto tudo, já podia estar no sofá gozando da reforma, não é? Mas não estou na intenção de estar tão cedo. Queria simplesmente dizer aos jovens e aos amigos que estão aqui, à Susana, ao Álvaro, ao Jerónimo, que tornou possível em 2003 que eu presidisse uma Confederação Nacional que tem a sede em Lisboa, que raras vezes fosse a Lisboa, justamente porque tinha o apoio do Nordeste e do Algarve, e bastava para afirmar o reino de Portugal. Portanto, eu estava a ouvir aqui o nosso amigo de Espanha a falar, confesso-lhe que me revi, eu que nasci, como dizia ali, a menina nascia há 52 anos. Nós temos um presidente que diz, também não sei se ele é verdadeiramente um presidente, mas enfim, ele diz que não é político, não é? Coisa tramada nos tempos que correm. É a mesma coisa que o mecânico nos dissesse quando abre o capô do nosso carro: eu não sou mecânico. Toda a gente imagina o susto que teria, mas nós conseguimos conviver com tipos que nos dizem que não são políticos e mexem naquilo todos os dias e ficamos tranquilos. Portanto, os políticos mentem, a culpa é nossa, porque estamos a vê-los a mentir e votamos neles. Há qualquer coisa que está mal. Os governos mentem, ocultando a realidade, e eu diria cultivando o mistério, para que aquilo fique tão difícil, tão difícil, tão difícil, que só alguns conseguem perceber aquela mecânica. Portanto, todos os outros se limitam a votar, ou então a olimpicamente abster-se, que é o que vão fazendo nos tempos que correm, e portanto cada vez mais os políticos são eleitos com cada vez menos votos, com cada vez menos pessoas a interessar-se por ir lá votar. Isso é preocupante, porque isso tem uma origem da qual eu vou falar a seguir. Mas há dias, uma jovem de uma escola do Padrão da Légua deixava uma pergunta para o Parlamento Europeu jovem, uma pergunta extremamente simples. Ela dizia que depois de estudar a economia tinha chegado à conclusão que a moeda, depois do gado, depois do sal, para simplificar, não é? A pecúnios, pecuniário vem daí, do gado, o sal, o salário, enfim, depois disso tudo tínhamos chegado a essa coisa fantástica que era a moeda. E só lá tínhamos chegado porque tínhamos a esperança de facilitar a nossa própria vida usando um elemento de troca que era a moeda. A pergunta da menina era tão simples quanto esta: se a moeda foi feita para sermos felizes, porque é que somos tão infelizes por causa da moeda? E portanto, eu gosto das coisas simples.
às vezes as crianças têm estas coisas fantásticas de perguntar coisas que nós andamos a olhar para elas e não reparávamos que existiam. E, portanto, tem a ver com isto, não é? Todos nós estamos aqui esta noite, como disse aqui uma senhora que passou aqui a apresentar os oradores, supostamente porque quisemos ficar mais felizes quando fôssemos para casa. Valeu a pena, dizia o Fernando Pessoa, a alma não é pequena, ou seja, vamos mais felizes do que quando saímos de casa. É claro que eu sou um otimista por natureza, basta ser sportingista e só os sportingistas sabem porque é que não ficam em casa mesmo quando é para perder copiosamente, ou então os árbitros ajudam aquilo a piorar. Mas a verdade é esta, nós motivamos para a vida do dia-a-dia, para o nosso empenhamento profissional, estudamos, trabalhamos, no sentido de tornar a sociedade um bocadinho melhor do que era no dia anterior. Aliás, é um castigo supino desejar uma vida longa a alguém nos tempos que ocorrem, é desde logo uma aflição para o Ministro da Economia e para o Ministro da Segurança Social, porque não sabe como é que vai pagar as pensões. Claro que ele não sabe como é que vai pagar as dos outros, porque as deles estão devidamente acauteladas. Ainda hoje o nosso Presidente tratou de mandar para o Constitucional uma coisinha que lhe toca diretamente a ele, que fez esta gracinha de trocar o salário do Presidente pela reforma para ficar a ganhar mais, tendo ficado a ganhar menos. E, portanto, por isso a aflição dele de hoje mandar a convergência das pensões para o Tribunal Constitucional. Ora bem, portanto, é por esta razão que nós estamos aqui, procuramos ser felizes e temos que ter algum humor para desmontar estas questões. E eu lembrei-me desta criancinha, mas lembrei-me também dos Pink Floyd. Há uns anos atrás diziam: professores, deixem os alunos em paz. E o problema é que nós levamos isto pouco a sério e se calhar às vezes levamos à letra, o que nos cria alguns embaraços, mas a verdade é esta. E eu gostava que percebessem que é absolutamente necessário que o Ministério da Educação deixe as escolas em paz. E é aí que eu quero centrar. Porque a educação é um processo que complexizou-se com o tempo, mas é um processo simples. É um processo de socializar. Os negros, que estão ainda muito atrás em matéria de escola pública e de instituição enquanto escola, já disseram que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Nós fizemos uma escola complexa, uma escola exigente, uma escola difícil, que forma pessoas com aqueles currículos imensos, que são agora os que vão para o governo, mas que não percebem nada da vida, porque nunca fizeram nada na vida, não conhecem a realidade da vida, ou seja, não fazem as perguntas que a criança fez. Se a moeda foi feita para nos fazer felizes, porque é que eu sou tão infeliz por causa da moeda e não ouço outra coisa desde que me deito até que me levanto ou vice-versa? E, portanto, aquilo que vão ver aqui daqui a bocado é uma tentativa de fazer aquilo que eu coloquei no tema desta dissertação, exposição, reflexão, o que quiserem, porque ainda para mais tem imagens. E que tem que ver com esta capacidade que nós podemos ter de simplificar as coisas. Temos essa capacidade de simplificar as coisas, obrigando as pessoas a olhar para o que é simples, para o que funciona. Comunica um caso que é sempre tratado com expressa direito de anonimato, para que a escola fale e se pronuncie sobre um segredo que apareceu na caixinha que alguém contou, está bem? E depois os meninos têm um mapa na sala que lançam para a Assembleia, como eu falei há bocado, que é eu acho bem, eu acho mal, em igualdade de circunstâncias para serem apreciados na Assembleia de Escola. Como percebem, não é? Quando tivemos que fazer a luta na Escola da Ponte, o Governo não destacou os professores, porque aquela escola seleciona os professores, não são lá colocados pela lista nacional ordenada. Não sei se dê algum desgosto a alguém, mas tenho que dizer a verdade toda, e portanto se não dissesse esta parte estava a mentir, estava a fazer como aos políticos, esconder uma parte da verdade. Por isso, os professores, uma parte deles são escolhidos pela escola, e desse ponto de vista, quando o Ministério nos tirou os professores destacados para matar a escola, teve azar, porque usando esta figura posso ajudar em, o primeiro período funcionou todo, com os meninos mais velhos a ensinar os mais novos, num ambiente que parecia uma verdadeira cooperativa de conhecimento e aprendizagem. Mesmo faltando pessoas, alunos mais velhos, através deste mecanismo posso ajudar em trabalhar. As pessoas têm que ter conhecimento, e que conhecimento para uns exames, não. Vertem-se para o diálogo com as pessoas e para a aplicação prática do conhecimento que se adquiriu. Aquele meu colega ajudou 2 colegas a aprender, eu quero que ele seja louvado por toda a escola. Aquele meu colega transgrediu uma regra, magoou um colega, eu quero que a escola saiba isso e que ele diga o que vai fazer no futuro para não repetir essa história. E a Assembleia de Escola,
O caderno de recados, esse é mais ou menos universal. No plano da quinzena existe um espaço para que os pais façam o seu comentário. E os encontros formais com o professor tutor. E, portanto, não há professores, senão professores tutores. Está bem? Se um aluno presida a Assembleia de Escola, é um pai que presida ao Conselho Diretivo. Como perceberam, como está aqui dito. E em matérias importantes para a escola, inclusivamente, felizmente isto conseguiu ficar no contrato de autonomia, até o Ministério respeita isto, está bem? Até o Ministério respeita isto, Conselho de Pais Encarregados de Educação, é isso mesmo. Autoplanificação e autoavaliação. Os alunos têm um programa à sua frente e fazem o que nós fazemos na vida. É curioso ir lá à Escola da Ponte, vocês serão recebidos por alunos, nenhum professor contactará convosco lá na visita, e depois quando vocês perguntam, mas o que é esta coisa da autoplanificação e da avaliação? Ele vai ao programa e escolhe o que quer aprender e faz como qualquer ser humano. Primeiro pega naquilo que gosta mais, mas sabe, porque se obriga, na planificação ele coloca normalmente o que vai aprender mais tarde, que é o que gosta menos, mas ele tem duas opções para aprender, ou os colegas mais velhos, a investigação, ou uma aula direta, que é quando ele investigou, falou com os mais velhos e diz, professora, mesmo assim não percebi, quero saber mais. E então a professora dá uma aula direta àquele aluno ou àqueles alunos. A autoavaliação é quando ele diz, quero mostrar que já sei. E então é-lhe dada uma ficha, e ele muitas vezes faz a ficha muito certinho em pouco tempo e pede uma degrau mais difícil e mais difícil até perceber onde sabe. Isso é feito pelo aluno, é pedido do aluno quando termina aquilo que ele considera que já sabe e já pode mostrar que sabe. Ou seja, a avaliação nesta escola não é uma avaliação impositiva nem para segregar nem para seriar, é prestar contas que o aluno sente bem a prestar aos colegas e à própria escola, como aí vai o resultado do esforço que em conjunto estivemos a fazer, e eu quero deixá-lo aqui labrado num teste, dois testes, três testes. Força. Portanto, a Assembleia de Escola tem aqui o funcionamento da escola, em que, se forem lá os alunos, e no outro dia aconteceu que foi lá um antigo secretário de Estado e estava um aluno há montes de tempo com a mão no ar para falar, e portanto todos os adultos falavam, ninguém reparava que o aluno estava com a mão no ar, mas ele não causou nenhum problema. E dizer-vos que vão ali pais colocar alunos de 30, 40, 50 e 60 quilómetros, justamente porque são filhos que lhes dão muitas preocupações e que eles temiam que fossem mal sucedidos em qualquer escola, e portanto escolheram esta. Portanto, esses alunos esperam tranquilamente para falar, e curiosamente os orientadores educativos devem restringir ao máximo a sua intervenção na Assembleia. Já perceberam porquê, não é? Agora comparem com aqueles conselhos gerais em que o diretor controla completamente o presidente do Conselho Geral e depois do pedagógico, e depois avaliam-se uns aos outros. É claro que isto não se passa em Portugal, como estava a dizer o nosso amigo, mas é só para a vossa reflexão. O Código dos Direitos e Deveres não é um regulamento disciplinar, nem tampouco um regulamento interno. É um Código de Direitos e Deveres, à semelhança dos códigos que construímos, porque esta escola tem também o princípio de que a vida bate à porta do direito para ser feliz. Uma das tristezas do nosso mundo é que depois o direito complica a vida, tendo nós batido à porta do direito para ser felizes. Ok? Os códigos foi a vida a bater à porta do direito para nos organizarmos em sociedade, etc. Depois complica e torna-nos infelizes, quando a ideia inicial é justamente a contrária. Portanto, tudo isto, como já perceberam, aquilo funciona por eleições em todos os níveis, desde os professores aos alunos. Portanto, há áreas em que são eleitos, e há uma comissão para onde recorrem professores e alunos para garantir a legalidade formal de todos os atos eletivos. Estamos a andar muito depressa, eu estou constrangido com o tempo, mas enfim, depois podemos voltar atrás se alguém tiver dúvidas no debate. A mesa da Assembleia, composta, portanto, como eu dizia há bocado, por alunos, e mais. É a partir desta Assembleia que são organizadas as visitas das escolas. Portanto, é feito um mapa de visitas, turnos, não é? Se eu disser mal, corrijo. São feitos turnos de alunos para receber as visitas da escola, e são muitas universidades, simples cidadãos, professores, etc. Curiosamente, os ministros só lá vão depois de ser ministros, é uma coisa engraçada. Só tivemos um presidente que foi lá enquanto era presidente, foi o Sampaio. E, portanto,
Estes alunos aqui são os que representam a escola e os alunos, portanto têm o peso formal daquilo que tem a minha, enquanto institucionalmente a partir do dia 20 do mês passado, a minha presença como Presidente da Assembleia Municipal de Gaia em qualquer lado em representação do Conselho de Gaia. Por isso, aprendem aqui na escola aquilo que depois muitos chegam à universidade sem compreender, que é o papel do Presidente da Assembleia, o papel do Primeiro-Ministro. Mas isto convém aos políticos, porque assim ninguém faz tantas perguntas e fica mais fácil a vida deles. Se começassem assim de pequeninos, não iam deixar tanto chegar lá acima como chegam. Muito menos aqueles que arrelvaram a fazer de conta que tinham um curso superior. Força, por favor. E portanto começa logo ali aquela concorrência. Quase todos os miúdos gostam de ir à frente, porque é uma forma de serem diferentes, não é? Por ser reconhecida a sua diferença, a sua qualidade. Então o professor Pacheco dizia que na ponta a caminhoneta vai de lado, que é para levar o máximo de meninos à frente. Constituído por uma gestora, por coordenadores e chefes de serviços administrativos também há. E portanto já perceberam como é que isto funciona, com esta nuance importante, que é a adaptação de mecanismos e instrumentos do Ministério da Educação a esta escola. A maior parte das escolas são convocadas, forçadas e supervisionadas e inspecionadas para adaptarem a sua própria forma de ser ao Ministério, de conformarem, como agora se diz. Eles até querem conformar a Constituição, portanto é tudo conformado, não é verdade? Lá ainda é ao contrário. Tem que se conformar com os valores da escola, o próprio Ministério da Educação. Tem outra coisa que muito antes dos Magalhães já funcionava na Escola da Ponte, que era a utilização da informática e portanto, com isto gerem-se cerca de 200 alunos. Um bocadinho, por favor. Se repararam ali, repararam mal porque ela ficou aqui na Escola da Ponte, não há manuais dos alunos. Há uma contribuição das famílias, os manuais são todos os manuais de todos os autores que estejam no mercado. 3, 4, 5 manuais por autor, de maneira que os alunos tenham acesso de todas as formas disponíveis. Em matéria de multimédia, hoje é quase imenso. Mas em matéria de manuais, todos os manuais produzidos para o primeiro ciclo para português estão na Escola da Ponte. Tem 3 ou 4 exemplares de cada um, de maneira que o aluno, já cá está ao fundo, de maneira que o aluno, como sabem, um manual, para quem fez manuais como eu, no tempo em que ainda tinha os olhos fechados, por isso é que há tantos benfiquistas, diz o Padre Jorge de Mafamura, é que nós temos todos os olhos fechados, depois só alguns é que conseguem abri-los ao longo da vida. E eu também, desse ponto de vista, nasci com os olhos fechados. Portanto, também fiz manuais. Quando fiz manuais, o que é que nós falávamos? Falávamos das estratégias da sala de aula que depois passavam para o manual. Ora, é evidente que mudando os alunos a estratégia, que para um resulta muito bem, para outro resulta menos bem. E é por isso que as escolas escolhem um manual de referência e depois passam a vida a tirar fotocópias, porque cada aluno aprende de maneira diferente. Na Ponte não precisam disso. Partilham os manuais e têm toda a info. Tudo aquilo que se produzem manuais está disponível para todos os alunos. Às vezes anda à procura dele no Vaticano e lá não encontra. E agora o Papa até desconfia que leva a pasta com ele no baldeado para se atender. Porque quando Deus está muito forte, o diabo anda encostado. Aquela interdisciplinaridade que o Ministério fala, que ainda há vez falou de empreendedorismo, e o Ministro ficou aflito, os alunos podem pôr a escola toda a funcionar no nível de ensino humano com base num tema que eles dizem num período. Se eles disserem, por exemplo, vamos falar de igualdade de género e ligar isso com a matemática, com as ciências, com o português, é atrás disso que eles andam investigando, lendo, fazendo. São eles que definem justamente isso. E, portanto, não há perigo das pessoas não saberem a matéria. Eles, já há dados mais atuais na questão. A escola apresenta-se como é, sem coisas, está bem? Por isso, isto é chamada grelha Procrato. Está bem? Tipos. E este é o índice. Que a escola, não sendo perfeita, é a maior invenção da humanidade num mundo complexo como o de hoje, para fazer com que todos cheguem a ser cidadãos. Porque muitos destes alunos aqui podem ter notas menos altas nos conhecimentos, mas são seguramente cidadãos com quem dá gosto de conviver. Esta escola existe. Não é possível que um aluno entre numa escola e abandone.